Estamos de volta com o Roda de Entrevista, que está conversando com a doutora Ana Maria de Souza Arruda Hidalgo, a diretora-geral do HDT. Doutora Ana Maria, a senhora estava falando agora há pouco, no final do bloco anterior, com muito entusiasmo desses avanços que vêm sendo alcançados pelo HDT, a contribuição profícua que está sendo dada por essa parceria com a entidade privada. E a senhora falou em ampliação, né? Quer dizer, seria o grande avanço final dessa etapa agora, que seria uma ampliação. Aí eu pergunto para a senhora, a demanda atual é compatível com a estrutura que o hospital tem? Não. Não, né? Não, porque é o que a gente estava comentando, é uma unidade que tem só como HDT, ela tem 40 anos e nunca tinha sofrido assim grandes alterações na sua estrutura, do ponto de vista de atendimento, para o atendimento mesmo. Então, com essas ampliações que estão em curso, nós vamos praticamente dobrar o número de leitos, a capacidade instalada nossa, não só para internação, como para atendimento ambulatorial também. Isso vai minimizar a questão da demanda, que é um outro problema nosso. Nós temos uma demanda reprimida muito grande. Primeiro porque nós somos a única unidade de referência em doenças infecciosas e dermatológicas de Goiás, do Centro-Oeste. E o HDT é bem ranqueado nacionalmente. Nacionalmente, tanto que a gente recebe pacientes do Norte, do Nordeste, assim, de todos os lugares. E isso, de uma certa maneira, impacta numa unidade que não tem a capacidade trabalhada. Essa questão da lotação, doutora Ana Maria, ela também, em parte, existe um outro culpado, enfim, tem perfis de pacientes que são encaminhados para o hospital que não deveriam ir para lá? Ainda acontece isso? Não, acontece muito menos, Flávia. Eu acho que com a questão da regulação, a regulação foi uma estratégia, assim, é uma estratégia muito boa no que se diz respeito a estratégias para garantir acessibilidade e universalidade, que são princípios do SUS. Então, assim, com a regulação, e desde que ela funcione da maneira adequada, diminui muito isso daí, mas ainda tem. Então, a gente ainda tem. Por quê? Porque tem municípios ou mesmo pacientes que chegam lá no HDT. Não, porque aqui é doença infecciosa, eu quero ser tratado aqui, fora da regulação. Ou pacientes que são encaminhados do interior, ou mesmo de outros estados, sem passar pela regulação. Então, quando chega lá no HDT, não era paciente com perfil de HDT. Aí a gente tem que regular e reencaminhar. Ainda há muito essa cultura das casas de apoio, não é mesmo? Eu acho que seria muito produtivo se a senhora pudesse explicar essa questão, porque as pessoas viajam, saem lá do norte de Goiás, vêm para uma casa de apoio que inclusive é financiada pelo prefeito, pelo gestor municipal, em busca de uma vaga, e acha que chegando ao HDT ele vai encontrar e vai ser atendido. Pois é, e por ser uma unidade referenciada, isso não acontece necessariamente, a não ser em situações assim muito graves, né? Mas o que não é o que normalmente acontece. Então, o que é que esses municípios teriam que fazer? Tudo bem ter a casa de apoio, mas que regulem esse paciente, faz parte das bipartites. Então, vamos trabalhar dentro daquilo que foi acordado na bipartite, né? Então, os municípios têm condições de fazer isso, de fazer essa regulação, fazer com que a regulação funcione nos 246 municípios. Maria, o que seria essa regulação, para o cidadão entender? Eu tenho um paciente, enfim, eu tenho um ente, um familiar que está com uma doença. Como é que eu vou buscar ajuda para conseguir esse atendimento efetivo? Então, primeira coisa, se eu estou numa região que tem equipes de estratégia de saúde da família, é entrar em contato com a estratégia, com a equipe da saúde da família. Eles vão fazer essa regulação, que é marcar a consulta. Na realidade, é marcar consulta, marcar atendimento, encaminhar o paciente. Esses são os termos que normalmente a gente usa mais. Regulação é um termo mais técnico, né? Então, ele vai... mas, doutora Ana, eu não tenho equipe de estratégia da família na minha região, mas tem um CAIS, tem uma unidade básica de atenção primária, de atenção básica para atender. Então, vá ao CAIS. Aquele médico é a porta de entrada do SUS. É ele que vai fazer o diagnóstico e fazer o encaminhamento, que é o que abre a porta da regulação que a gente fala.
para ser marcada consulta com um especialista, para ser encaminhado para uma internação, para uma reabilitação, para um exame laboratorial, um exame radiológico. Então, essas são as portas de entrada. Esses problemas no começo da hierarquia é que ocasionam uma superlotação lá em cima, né, doutora? Porque muitas vezes ou o usuário não vai nessa porta de entrada e já pula, né? Ele já faz uma ponte, já vai direto na unidade secundária, tentando, forçando. A questão da judicialização da medicina também é um fator que impacta no aumento da demanda. Sim. Né? Às vezes a pessoa pensa que vai gastar menos tempo batendo direto na porta do hospital e, na verdade, ela fica circulando porque não consegue, né? E o que é pior, Flávio, que ninguém entende. Se a gente, por exemplo, chega o paciente lá para nós, Rinaldo, a gente atende. Vamos supor. Só que se ele não estiver regulado, qualquer procedimento na rede que precisar, não tem como ele fazer porque ele está fora. Não tem como emitir um check-in porque ele não foi regulado. O que é o check-in? É o vale-exame, né? É aquilo que garante que ele pode ir no laboratório fazer o exame. Eu não posso emitir um check-in de um paciente que não foi regulado. Não, eu preciso fazer um procedimento que não tem na unidade, tem que ser numa outra unidade, que é uma das coisas que acontece. Não é meio burocrático isso, não, doutor? Não é, é para garantir. É necessário mesmo. Tem que ser, porque a gente tem que garantir. O SUS, a filosofia do SUS é muito bonita. A construção do Sistema Único de Saúde é muito bonito. E ele prevê tudo isso para garantir a acessibilidade dentro de um princípio de equidade. Nós não somos todos iguais. Nós temos necessidades diferentes e tem que ser tratadas de maneira diferente. Ele buscou também a universalização do atendimento. Do atendimento. Então, se eu não consigo fazer isso, acaba que aquele que está pior, a gente fala que aquele que está muito doente não consegue gritar tão alto quanto aquele que não está tão doente. E normalmente aquele que grita, ele quer passar na frente. Então, é para evitar que aquele que precisa mais deixe de ser atendido a tempo e a hora. Voltando à humanização, uma das ações que a gente tem dentro da humanização para garantir isso é a classificação de risco, é o acolhimento com classificação de risco. O HDT faz isso já há muito tempo e agora está bem mais eficaz isso daí. Que é o quê? Eu tenho 4 pacientes, então não tem como eu atender os 4 ao mesmo tempo. Eu vou avaliar, segundo critérios técnicos, aquele que precisa de um atendimento mais urgente. Isso é equidade, isso é garantir acesso. Eu não vou deixar de atender o outro. Doutora, eu só vou atender um primeiro que o outro. A senhora falou em SUS e eu queria entrar numa outra seara. Eu vejo aqui no seu perfil que a senhora também é professora do curso de Medicina da PUC Goiás, entidade que é proprietária da emissora na qual eu trabalho, inclusive. Eu queria perguntar para a senhora, recentemente a gente teve algumas mudanças no sistema público de saúde do Brasil, o programa Mais Médicos, algumas tentativas de mudança na formação dos próprios profissionais dessa área. Eu queria saber da senhora como você vê essas mudanças na área e se esse programa Mais Médicos ele realmente está trazendo melhorias para cá, como é que a senhora acompanha isso enquanto gestora do HDT? Olha, enquanto gestora do HDT, assim, como essa relação é um pouco distante, como gestora, eu não tenho, não chega para mim esses efeitos assim tão rapidamente. Eu acho que esses efeitos, a resposta mais imediata é na região, é na população, é no município, onde tem. Agora, uma coisa eu te falo, Matheus, o programa Mais Médico não é da agora. O programa Mais Médico não é médico cubano, é muito mais que isso. Inclusive é um programa que já tem, eu não lembro de quando que ele é, eu sei que já tem muito tempo, já tem mais de 5 anos. Esse programa Mais Médico, que na realidade não é só Mais Médicos, era uma política que foi criada para melhorar, fortalecer SUS do ponto de vista de capacitação e quantificação de profissionais. Então não visava só médicos. Esse ano, o ano passado, 2013, é que deu uma mudada no entendimento do que seria esse programa Mais Médico, até pela própria população. E vinculou muito a questão aos cubanos por conta do acordo que foi feito, a nível federal. Que programa que era antes de ser chamado de Mais Médicos? Eu estou tentando lembrar o nome aqui. Mas é um programa que visava... Já existia na estrutura do Ministério? Não, já existia, tanto que essa entrada de médicos, para garantir que ficasse mais atraente para o médico e para o interior, já tem algum tempo. 2013 é que eles
foi como é que falo? praticamente Na verdade, eles reformularam e intensificaram. E colocaram mesmo a questão do estrangeiro, né? Participar do médico estrangeiro. Agora, a senhora acha que resolve o problema? O SUS, ele é feito só de médicos? Não. Esse é o ponto fraco do programa, porque ele pegou um pedaço do programa para executar. Se tivesse pego o programa todo, ele pensou em infraestrutura, em equipamentos, em equipe multiprofissional. Então, não é só o médico é um membro de uma equipe, de uma unidade que tem um equipamento, que tem um monte de coisas, de situações que precisam para fazer o atendimento. Então, eu acho que se retomasse tudo e fosse trabalhar a infraestrutura, fosse trabalhar a questão da rede, onde é que eu preciso ter CAIS, onde é que eu preciso ter hospitais regionais, onde é que eu preciso ter o hospital municipal, onde é que eu preciso, o que é que eu preciso para que esse hospital regional funcione, que esse hospital municipal funcione, que esse CAIS, que essa equipe de saúde da família, melhorar a questão das equipes de saúde da família, o que é que precisa, aí sim eu vejo que Daqui poderemos daí inferir que o problema na saúde do Brasil não é propriamente falta de médico, é falta de estrutura. Eu falaria que a falta de médicos no interior é um problema, mas não necessariamente eu não tenho essa, eu não estaria sendo verdadeira falar assim, eu tenho certeza disso, porque eu não estudo profundamente o assunto. Ok. Mas nós vamos agora para o nosso último bloco comercial, a doutora Ana Maria. A gente volta já com roda de entrevista, que está conversando com a doutora Ana Maria de Souza Arruda Hidalgo. Ela é diretora-geral do HDT, o Hospital de Doenças Tropicais.